E o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que garante o repasse de mais de 7 bilhões de reais para estados e municípios custearem o piso salarial da enfermagem para o sistema público. No entanto, os hospitais particulares alertaram que possivelmente não vão conseguir pagar o novo piso no valor de R$ 4.750 aos enfermeiros por falta de recursos. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o médico e presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, o doutor Francisco Balestrin, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Também muito obrigado, bom dia para vocês. Estou à disposição. Perfeito. Várias entidades patronais da saúde têm afirmado justamente que os hospitais particulares não terão condições de arcar com o novo piso da enfermagem e argumentam que essa medida poderia levar a demissões em massa, fechamento de leitos e até falência de alguns hospitais. Esse também é o diagnóstico aqui para o estado de São Paulo? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês, fazer uma afirmação, de que todos nós do setor de saúde achamos que um pleito de melhoria de salarial para a categoria da enfermagem, ele é fundamental. Ou seja, essa categoria que, principalmente no período da pandemia, se apresentou de uma forma valorosa, ela merece, claro, sim, um processo de melhoria salarial. Agora, todas as vezes, e a própria Constituição diz isso, né, que alguém apresenta um projeto de lei dando um aumento salarial ou promovendo qualquer tipo de despesa, é necessário que seja também apontado a fonte de receita para isso. O que o governo fez agora, ele apontou uma fonte de receita para o setor público. Mas ele se esquece, ou não, de que existe na prestação de serviços de saúde, principalmente nos serviços hospitalares, de laboratórios, algo que é muito importante. O setor de saúde no nosso país, ele é provido tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. E no setor privado, nós temos, além dos privados com fins lucrativos, que você chamou de particulares, todas aquelas instituições que são as instituições que são as santas casas de misericórdia. Embora sejam privadas, são privadas sem fins lucrativos. Então, ele precisaria ter apontado essas fontes de receita. Quando nós fazemos todos os cálculos, o impacto de um projeto como esse é um impacto de aproximadamente 16 bilhões de reais no mercado como um todo, entre o público e o privado. Sempre que eu falar de privado, eu vou estar falando também dos privados com e sem fins lucrativos. Eu vi nas imagens aí uma assinatura do PL que foi feita semana passada, né? PLN 46, que foi feita semana passada. Ele indica, assim, 7,3 bilhões de reais exclusivamente para o setor público e para uma parte do setor das Santas Casas, mas não indica de onde virão essas fontes de receita dos operadores privados, sejam eles com e sem fins lucrativos. Ou seja, na nossa percepção, o que a gente tem aí é uma cortina de fumaça para que se apresente para a sociedade como uma solução que foi feita, muita pompa, muitas circunstâncias, mas que não resolve a questão como um todo. E tudo aquilo que você colocou, Daniel, faz sentido. Haverá mesmo, porque os impactos eles são diferentes em diferentes estados, diferentes cidades, e São Paulo, que provavelmente será menos afetado que outros estados, também nós teremos um processo, que é um processo, infelizmente, de equilíbrio entre o conjunto de profissionais e as receitas e os resultados que os hospitais podem ter para honrar esses compromissos. Doutor, e como ficam os funcionários da rede privada sem esse piso? Eles têm tido reajustes nos últimos meses, nos últimos anos? Como que eles ficam? Como que fica essa classe? Claro, todos os anos são feitas várias negociações entre os sindicatos laborais e os sindicatos patronais, no caso o Sindiosp. Nós fazemos mais de 50 negociações salariais, entre outros assuntos, durante o ano. E todos os anos nós apontamos, sim, com aumentos salariais. E que normalmente eles acompanham a inflação, alguns bônus, dependendo da negociação e do tipo de categoria. O que está acontecendo aqui é algo que, teoricamente, não deveria acontecer, onde o Estado brasileiro
o governo federal, ele decide qual que é o salário nacionalmente de uma categoria profissional, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Ou seja, ele diz quando é que vai ser. Tanto que esse processo não era um processo adequado, que após a aprovação deste PL o ano passado, eles tiveram que, antes de promulgá-lo, fazer uma PEC para autorizar o Estado federal a fazer isso, o que prova que era algo que, como se diz, não estava dentro do ordenamento jurídico do nosso país. Então, na realidade, esse aspecto ele é perfeitamente coberto e é isso que aconteceu. Agora, retomando a impressão do governo federal em relação à rede privada de saúde, o próprio presidente da República, recentemente, disse que os hospitais privados teriam condições de arcar com o reajuste para os enfermeiros. Eu até separei um trecho dessa fala, viu, doutor? Ele disse o seguinte: o que eu quero dizer é que as redes hospitalares privadas podem pagar. Quem é que tem dificuldade para pagar? As Santas Casas. A gente vai criar um subsídio justamente para financiar o pagamento ou uma parte do pagamento para as Santas Casas. Isso não criaria uma situação delicada e, inclusive, privilegiando alguns profissionais em detrimento de outros, criando praticamente um enfermeiro de segunda classe? Não, isso não aconteceria, porque se houvesse realmente esse processo, todos nós teríamos que pagar os mesmos salários, tanto os públicos como os privados. Na realidade, quando o presidente ele diz isso é quase que um canto de sereia para dizer que essas soluções elas estão sendo tomadas. Primeiro que quando ele faz um PLN como esse, ele define a origem dos recursos exclusivamente para o setor público. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que diz o PLN, né? Não somos nós que estamos dizendo. Então, ele resolve, talvez sim, uma parte do problema. Só que também essa solução não é uma solução tão simplista como se pretende ser. Como por exemplo, acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia de uma fala. Né? Por quê? Porque uma vez que esse PLN seja promulgado, e o presidente deverá assiná-lo, claro, né? Ele precisa ser regulamentado, precisa ser estruturado, precisa se ver como que esses recursos serão repassados para cada um dos entes públicos federados, que também não é tão simples, é um recurso federal, vai ter que repassar para os municípios, vai ter que repassar para os estados, como é que isso vai acontecer? Então isso não acontece também de uma hora para outra, como nós temos visto alguns pronunciamentos, dizendo que a partir de maio todos já receberão esse salário. É impossível. Por outro lado, o presidente, na minha opinião, demonstra uma falta de entendimento e de compreensão do que vem a ser o setor privado de saúde. Aliás, o Brasil tem 6.200 hospitais. Desses 6.200, 2.000 são públicos. Os outros 4.200 são privados. Então, quando ele fala da solução, talvez ele esteja falando da solução de 1/3 dos problemas. De novo, 2/3 não estão solucionados. E o que acontece também em relação a isso? Esses números são números onde você teve uma percepção, talvez, do presidente, de que, e ele usou esse termo, e você repetiu, que as redes não terão problemas. O Brasil tem 4 redes hospitalares. Essas redes hospitalares, elas não são maiores que 200 hospitais. Ou seja, sobram 4.000 hospitais para ser solucionados. Não se pode dizer que a atividade empresarial de grupos empresariais possa ser o representativo para o Brasil como um todo. Nós, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, vamos ter um impacto de algo em torno de 25% nos salários, um aumento das folhas salariais. Mas há estados, e de novo demonstra que a lei ela não foi bem elaborada, porque ela não prestou atenção nas diferenças regionais. Porque uma coisa é um salário em São Paulo, outra coisa é um salário em outro estado, fora do eixo de São Paulo, como, por exemplo, Amazonas, como, por exemplo, outros estados. Eu até tenho um dado aqui, o impacto no estado do Amapá vai ser de 71% na carga salarial. O impacto na Paraíba em 71% e no Maranhão 48%. Ou seja, são números muito altos para serem solucionados assim de uma hora para outra. Também se precisava, de alguma forma, encontrar uma alternativa
E mais do que encontrar uma alternativa, definir como esse processo ele poderia acontecer. E é algo que eu não sei se eu vou ter tempo de falar para vocês. Por enquanto, esse projeto, essa perspectiva, né, ela está parada. Por que ela está parada? Por que o presidente está aí e outras forças políticas estão indo atrás de recursos? Porque, na realidade, quando esta lei foi promulgada, todas as instituições de saúde, tendo ao redor a Confederação Nacional de Saúde, entraram com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E até onde hoje ainda está, o ministro Barroso, que foi quem relatou o caso de uma forma positiva para o setor. Ou seja, este projeto de lei e esta determinação daquilo que se quer, né, que é a Lei 14.434, ela está parada até que o governo diga quais são as fontes de recursos. Então não adianta dizer que as redes hospitalares vão ter condição de pagar. É necessário que quem promulgou a lei, que o governo apresente claramente para o Supremo, que aliás, ao final, o plenário também aprovou, apresente para o plenário o que é que vai acontecer e quais são as fontes. Quando você apresenta só uma faceta da realidade, você, de novo, está distorcendo a realidade. O processo ainda está lá e esperamos que ele continue enquanto se decida, né? Ou que se diga claramente como é que vai se fazer para que se tenha essas fontes de receita para todos os setores. Porque saúde não é nem pública nem privada. Saúde é um bem de todos. Então a gente não pode tratar, e é uma forma inadequada de tratar saúde dessa forma. Exatamente, os efeitos dessa lei que definiu o reajuste estão suspensos por conta dessa decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, e vamos aguardar qual será o posicionamento do Executivo Federal. A gente quer agradecer demais a participação do Dr. Francisco Balestrin, ele é o presidente, inclusive, do SINDHOSP, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Doutor, seja bem-vindo e volte mais vezes aqui. Muito obrigado pela atenção e desejo um feliz feriado para todos nós.